Olá, turma de sétimo ano. Vamos mais uma vez para uma de nossas videoaulas. Como eu falei para vocês na aula passada, nós falamos que para escrever bem é preciso compreender também o que se escreve. Por isso, eu mencionei com vocês lá a questão da concordância verbal e a concordância nominal. Vamos ver como essas concordâncias funcionam? Bom, aqui nós trazemos uma definição sobre a concordância verbal e a concordância nominal. A concordância verbal, ela vai ocorrer quando haver essa concordância com o número e pessoa e o sujeito gramatical e o verbo, né? Ou seja, quando houver plural, né? E as pessoas, do caso reto ou dos casos oblíquos, entre o sujeito gramatical e o verbo na sua variante. Já a concordância nominal ela vai concordar com o gênero, né, o número, e entre os outros diversos nomes desta oração, né, principalmente quando houver artigo, o substantivo e o adjetivo, ou seja, quando houver gênero e número, será masculino e feminino, número singular e plural, e entre outros, né? Porque o artigo também ele vai definir entre masculino e feminino ou os artigos indefinidos quanto os substantivos e os adjetivos. Portanto, a concordância em gênero irá indicar qual a flexão entre masculino e feminino, ok? Bom, vamos ver agora alguns casos particulares da concordância verbal. Então, quando houver a concordância com o pronome relativo que, ele vai deixar aí claro que o verbo vai estabelecer uma concordância, né, que vai anteceder aí um pronome. Olha os exemplos abaixo. Sou eu que quero, somos nós que queremos, são eles que querem. Então, quando ele anteceder aí o pronome, que é do pessoal do caso reto, tem aí eu, nós e eles. Então, todas as vezes que houver a antecedência de um dos pronomes, eu utilizarei após o pronome relativo que. Aqui nós temos a concordância com o pronome relativo quem. Observe que para esse pronome ele tem uma regra básica. Então ele vai estabelecer a concordância, né, que vai anteceder o pronome ou ficar na terceira pessoa do singular. Então observe aí o exemplo. Sou eu quem quero, sou eu quem quer. Então ele também vem, né? Depois aí do sujeito, do pronome, né, pessoal, e aí ele vai deixar estabelecido que ele vai ficar na terceira pessoa do singular, ou seja, quem ele está especificando um outro sujeito. Já para a concordância com termos como a maioria, a maior parte, a metade, ele vai estabelecer que, preferencialmente, né, haja concordância com a terceira pessoa do singular, mas também ele vai dizer que pode ser usado na terceira pessoa do plural e será igualmente aceitável. Então vamos ver como fica no nosso exemplo? Pronto. A maior, a maioria das pessoas quer, a maioria das pessoas querem. Então, observe que os termos fracionados como a maioria, né? E ele vai estabelecer essa relação de uso da terceira pessoa do singular ou do plural. Então, ele não vai sofrer alteração, né? Quando houver aí essa questão de uso de metade, de maior parte, a maioria. Contudo, vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui, então, temos outros casos, né, particulares da concordância nominal. E teremos junto com ele a concordância com os pronomes pessoais. Então, como isso vai ocorrer? O adjetivo ele vai estabelecer a concordância em gênero, número e pronome pessoal, ou seja, masculino e feminino, singular e plural, e o pronome pessoal, né? Do caso reto. Eu, ele, tu, nós, vós, eles e elas. Então, aí, olha o exemplo. Ela é simpática. Ele é simpático. Elas são simpáticas, eles são simpáticos. Então, nós temos aí feminino no singular, masculino no singular e masculino e femininos no plural, respectivamente. Aqui nós temos outros casos aqui, né, da concordância com vários substantivos. Então, como isso ocorre? O adjetivo ele vai estabelecer essa concordância
em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, número que vai ser singular e plural, com os substantivos, que são aqueles que você já conhece, né? Então, neste caso aqui, nós temos um exemplo, ó, caderno e caneta nova. Caneta e caderno novo. Então, quando o substantivo estiver mais próximo, ele vai concordar entre masculino e feminino. Ou seja, caneta nova. Caneta é uma palavra de origem feminina, porque eu falo a caneta. Então, a caneta nova. Já quando tiver aqui caneta e caderno novo, caderno é uma palavra de origem masculina. Então, eu não falo a caderno, eu falo o caderno. Então, por isso, o caderno novo. Também será estabelecida uma concordância, né, com a forma no masculino do plural, ou seja, quando eu tiver masculino e feminino, eu sempre vou trazer ele para o masculino no plural. Observe o exemplo: caneta e caderno novos, ou seja, eu tenho dois elementos, então eu tenho uma palavra masculina e feminina, eu trago para o plural no masculino. Já aí do outro lado, eu tenho uma parte inversa: caderno e caneta novas. Caneta é uma palavra feminina, mas quando eu tenho masculino e feminino, eu puxo para o plural no masculino, ok? Quando a concordância com vários adjetivos, de que forma isso ocorre? Quando há dois ou mais adjetivos no singular, aí o substantivo ele permanece no singular e se houver um artigo entre eles. Como? Se a presença de um artigo ou substantivo deverá ser escrito no plural. Observe o exemplo. Temos aqui o escritor brasileiro e o chileno. Então, eu tenho aqui artigo o definindo o escritor e tenho o artigo o, né, definindo os chilenos. Já no plural, eu tenho os escritores brasileiro e chileno. Então, agora eu não tenho mais aí a definição de um plural, né, um artigo no plural. Então, aí eu defino ele como os escritores brasileiros e chilenos.